Oi, eu sou Joane, moro na Flórida. E hoje vou contar uma história que me fez repensar completamente minha paixão por colecionar canecas. Tudo começou em um brechó aparentemente comum, mas o que eu trouxe para casa foi tudo menos normal. Era uma tarde ensolarada, típica da Flórida, quando eu estava dirigindo pela Rua Magnolia, uma área cheia de lojas antigas e brechós charmosos. Sempre fui apaixonada por brechós. Adoro a ideia de dar uma segunda vida a objetos esquecidos. Naquele dia, algo me chamou a atenção. Um brechó pequeno, com uma placa desbotada que dizia Tesouros do Passado. A vitrine estava cheia de móveis antigos, roupas vintage e, claro, louças. Decidi entrar. O lugar era escuro, com um cheiro característico de madeira envelhecida e poeira. As prateleiras estavam abarrotadas de objetos, e eu me senti como uma criança em uma loja de doces. Foi então que vi elas, as canecas. Havia duas que me chamaram a atenção imediatamente. A primeira era de porcelana branca, com detalhes em dourado e uma pintura delicada de rosas. A segunda, no entanto, era diferente de tudo que eu já tinha visto. Era mais pesada, feita de cerâmica escura com uma estampa enigmática. Um símbolo antigo que parecia uma mistura de espirais e runas. O vendedor, um senhor de idade com olhos profundamente marcados, me observou enquanto eu as examinava. Essa caneca é especial, ele disse, com uma voz rouca. Foi feita há mais de um século. Dizem que carrega uma história interessante. Eu ri, achando que era apenas uma tática de venda. Paguei pelas duas canecas e levei-as para casa, ansiosa para adicioná-las à minha coleção. Chegando em casa, lavei-as cuidadosamente e as coloquei no armário da cozinha, onde guardo todas as minhas canecas. Tudo parecia perfeito, até a noite cair. Meu cachorro, Max, é um Golden Retriever tranquilo. Ele raramente late, a menos que haja algo realmente errado. Naquela noite, porém, ele começou a latir desesperadamente, direcionado para o armário da cozinha. Eu me levantei, meio sonolenta, e fui ver o que estava acontecendo. Quando entrei na cozinha, Max estava de pé, os pelos arrepiados, olhando fixamente para o armário. Eu olhei para lá, mas não vi nada. Achei que talvez fosse um rato ou algo do tipo, então tentei acalmá-lo e voltei para a cama. Mas os latidos continuaram. E pior, eu comecei a ouvir estalos vindos do armário. Eram sons baixos, como se alguém estivesse mexendo nas louças. Meu coração acelerou e eu fiquei paralisada na cama, sem coragem de investigar. O medo era tanto que eu nem consegui sair do quarto. Quando o dia amanheceu, respirei aliviada e fui conferir o armário. Para minha surpresa, nada estava quebrado. Mas uma das canecas, a de cerâmica escura, estava em uma posição diferente. Eu tinha certeza de que a havia colocado ao lado da outra, mas agora ela estava separada, como se alguém a tivesse movido. Tentei me convencer de que talvez eu tivesse me enganado, mas Max continuava latindo para o armário, mesmo durante o dia. A noite seguinte foi a pior. Max começou a latir novamente e os estalos no armário voltaram, mais altos e frequentes. Eu estava sozinha em casa, já que meu marido estava trabalhando no turno da noite. Fiquei deitada na cama, tentando ignorar os sons. Mas então ouvi algo que me fez gelar o sangue. O barulho de louças sendo jogadas no chão. Parecia que alguém estava revirando o armário, jogando tudo no chão. Max estava desesperado, latindo e rosnando como se estivesse enfrentando algo. Eu cobri minha cabeça com o travesseiro, rezando para que aquilo acabasse. Quando finalmente o silêncio voltou, eu não tive coragem de sair do quarto. Passei a noite inteira acordada com o coração batendo forte. No dia seguinte, ao amanhecer, fui até a cozinha, esperando encontrar um caos total. Mas, para meu espanto, nada estava quebrado. O armário estava intacto e as louças estavam todas no lugar, exceto pela caneca escura.
Ela estava novamente separada das outras, como se tivesse sido movida durante a noite. Decidi relatar o que estava acontecendo nas minhas redes sociais. Expliquei tudo, desde os latidos de Max até os barulhos e a caneca que parecia se mover, sozinha. Para minha surpresa, muitos seguidores começaram a comentar, sugerindo que a caneca poderia estar assombrada. Alguns até mencionaram que objetos antigos, especialmente aqueles com símbolos estranhos, podem carregar energias negativas ou até mesmo espíritos presos. Um seguidor em particular me chamou a atenção. Ele disse: Joane, você precisa se livrar dessa caneca. Quebre-a e jogue os pedaços no lixo. É a única maneira de parar o que está acontecendo. Eu hesitei no início. Afinal, aquela caneca era linda e única. Mas depois de mais uma noite de terror, decidi que não valia a pena correr o risco. Peguei a caneca, envolvi-a em um pano e com um martelo quebrei-a em vários pedaços. Joguei os fragmentos no lixo e na mesma hora senti um alívio estranho, como se um peso tivesse sido tirado de mim. Max parou de latir e desde então nunca mais ouvi barulhos na cozinha. Hoje, eu ainda tenho a outra caneca, a de porcelana branca, mas nunca mais comprei objetos antigos sem saber sua procedência. Aprendi que algumas coisas do passado são melhor deixadas onde estão. E se você um dia encontrar uma caneca, um espelho ou qualquer objeto com símbolos estranhos, pense 2 vezes antes de levá-lo para casa. Porque às vezes, o que parece ser um tesouro pode ser uma maldição. Oi, eu sou Miguel, moro em Orlando há alguns anos e, como muitos por aqui, adoro explorar vendas de garagem nos finais de semana. Sempre gostei da ideia de encontrar algo único, uma peça que carregasse uma história. No entanto, eu não tinha ideia de que, em uma dessas buscas, encontraria algo que mudaria minha vida para sempre. Era um sábado ensolarado, daqueles em que as ruas ficam cheias de gente rindo, crianças correndo e música suave tocando ao fundo. Estava dirigindo por um bairro tranquilo quando vi um cartaz colorido preso a um poste. Venda de garagem, itens únicos e baratos. O endereço não era muito longe. Então decidi dar uma olhada. Cheguei a uma casa encantadora com um jardim bem cuidado e flores vibrantes que decoravam o caminho até a entrada. A família responsável pela venda era extremamente simpática. O casal, sorridente, conversava animadamente com os compradores, enquanto os filhos brincavam no gramado. Havia uma atmosfera acolhedora, quase reconfortante. Caminhei entre mesas repletas de objetos variados, livros empoeirados, brinquedos antigos, utensílios de cozinha e roupas usadas. Foi então que algo chamou minha atenção. Debaixo de uma mesa meio escondido estava um par de tênis preto. Eles tinham um estilo vintage, desgastados, mas ainda atraentes. O design era peculiar, diferente de tudo que eu já tinha visto. Interessado nos tênis? Perguntou o homem da casa, se aproximando. Ele tinha um sorriso caloroso, mas seus olhos pareciam carregar um certo desconforto. São de um parente distante. Estavam guardados no porão há muito tempo. Achei curioso ele mencionar o porão, mas não dei muita importância. Ao pegá-los, senti um leve formigamento na ponta dos dedos, uma sensação fria que percorreu meu braço. Balancei a cabeça, convencido de que era apenas minha imaginação. Quanto você quer por eles? Perguntei. O homem hesitou por um momento. Olhou para os tênis, depois para mim. Seus olhos brilharam com uma expressão que não consegui decifrar. Por fim, suspirou e disse: pode levar, não quero nada por eles, apenas não os traga de volta. Achei o comentário estranho, mas ri, achando que era apenas uma piada. Agradeci e fui embora, feliz com minha nova aquisição. Se eu soubesse o que me esperava, teria deixado aqueles tênis ali, debaixo daquela mesa. Naquela noite resolvi experimentá-los.
calcei-os no quarto e comecei a andar pela casa. Apesar da aparência antiga, eles se ajustaram perfeitamente aos meus pés, como se tivessem sido feitos sob medida. Mas, após alguns minutos, meus pés começaram a formigar novamente. Senti uma leve dor na sola, algo semelhante a caminhar sobre agulhas. Tirei-os rapidamente, massageando os pés, e deixei-os no canto do quarto. Foi aí que tudo começou. Acordei no meio da noite, ofegante, o coração disparado. Tinha tido um pesadelo terrível. No sonho, eu estava em um lugar escuro, úmido, cercado por paredes de pedra manchadas e gotejantes. Um cheiro pútrido impregnava o ar, queimando minhas narinas. Sussurros ecoavam ao meu redor, vozes baixas e distorcidas que repetiam meu nome de forma arrastada. Miguel, Miguel. Tentava correr, mas meus pés estavam presos ao chão, como se estivessem grudados. Quando olhei para baixo, percebi que estava usando os tênis, e raízes negras saíam deles, enroscando-se nas minhas pernas, puxando-me para o solo. Gritei, mas nenhum som saiu. As sombras ao meu redor começaram a se mover, assumindo formas humanoides com rostos distorcidos, olhos vermelhos brilhantes e bocas grotescamente largas que murmuravam palavras incompreensíveis. Acordei suando frio. O quarto estava gelado e meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo ecoando em meus ouvidos. Olhei para o canto do quarto e vi os tênis. Eles estavam exatamente como eu os deixei, mas por algum motivo parecia que me observavam. Nos dias que se seguiram, as coisas começaram a piorar. Pesadelos tornaram-se uma constante e os tênis pareciam estar em lugares diferentes toda vez que eu acordava. Uma noite acordei e os encontrei aos pés da minha cama, alinhados perfeitamente, apontados para mim. Eu sabia que não os tinha deixado ali. Além disso, sombras começaram a aparecer pela casa. No começo, pensei que era apenas minha mente, pregando peças, mas então elas ficaram mais evidentes. Eu via figuras escuras nos cantos, movendo-se lentamente, observando-me. Quando me virava para encará-las, desapareciam, mas a sensação de estar sendo vigiado persistia. Objetos começaram a cair das prateleiras, lâmpadas queimavam inexplicavelmente e passos ecoavam pelo corredor, mesmo quando eu estava sozinho. O ápice foi quando acordei com marcas de mãos escuras nas paredes do quarto, como se algo tivesse rastejado por ali. Desesperado, tentei me livrar dos tênis. Joguei-os no lixo, mas na manhã seguinte, eles estavam de volta ao canto do quarto. Levei-os para um parque distante e os deixei lá, mas eles reapareceram na minha sala naquela mesma noite, cobertos de lama fresca. A atmosfera na casa ficou insuportável. O ar estava pesado, denso e um cheiro pútrido impregnava o ambiente. As sombras tornaram-se mais ousadas, movendo-se livremente pelos cômodos, sussurrando coisas incompreensíveis, enquanto eu tentava dormir. Uma noite, acordei com a sensação de mãos frias, segurando meus tornozelos, puxando-me para fora da cama. Aterrorizado, comecei a pesquisar sobre objetos amaldiçoados e encontrei uma história sobre um homem desaparecido há décadas. Diziam que seus tênis ficaram possuídos por seu espírito vingativo, condenado a perseguir quem os usasse. Tudo fazia sentido. Eu precisava acabar com aquilo. Levei os tênis para o quintal e fiz uma fogueira. Assim que as chamas tocaram o tecido, um grito sobrenatural ecoou pelo ar, como se algo estivesse sendo consumido pelo fogo. As sombras na casa desapareceram instantaneamente e o cheiro pútrido sumiu. Desde aquele dia, nunca mais tive pesadelos e a casa voltou ao normal. Mas, às vezes, no silêncio da madrugada, ainda ouço passos leves pelo corredor, como se algo ainda estivesse à espreita.